Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Voz Equestre, o novo podcast da VetNew, empresa líder em saúde equina. Este espaço foi criado como ponto de partida para conversas que informam, inspiram e aproximam pessoas apaixonadas pelo mercado equestre. E já aproveito para te convidar a se inscrever aqui no canal e seguir o Instagram, @VozEquestre, o podcast da VetNew. Ative também as notificações e acompanhe os conteúdos de quem tem propriedade e história no mundo equestre. E hoje temos dois convidados de escola, da mais alta categoria. Um encontro com grandes nomes, com o objetivo de falarmos sobre um tema de suma importância. Aqui e aqui, ó. O médico veterinário, o seu dia a dia no campo, no hospital, o peso da estrada, a rotina intensa, o impacto na família e a importância da saúde mental e um cotidiano intenso. Muito bom! Primeiro vou apresentar Dr. Eider Leandro, cirurgião abdominal e clínico especializado em gastroenterologia equina, sócio proprietário da Clínica do Rancho, referência nacional em medicina equina, especializado em diagnóstico e cirurgia equina e ortopedia equina pelo IBVET, professor de pós-graduação e palestrante em eventos nacionais e internacionais, inspetor de registro das raças co-irmãs, Quarto de Milha, Pente Horse e Appaloosa, membro da diretoria da Bravec Gestão 2529, preceptor do curso de Medicina Veterinária da Unijorge, soteropolitano, gente boa. Seja bem-vindo ao Voz Equestre. Obrigado, Pardini, obrigado pela apresentação aí. Eu acho que eu nunca tive uma apresentação com uma locução tão imponente. Obrigado pelo convite, obrigado à VetNew. É um prazer estar aqui. Tamo junto. Muito bom. Esse é uma figura muito conhecida também. Inclusive, cuidou dos meus cavalos por muito tempo. Uma figura muito bacana, graduado em medicina veterinária pela Universidade de Alfenas, grande experiência em clínica equina e esportiva, experiência profissional em Tiers Clinic, em Telget, na Alemanha. Perdoe meu alemão aí, viu? Médico veterinário responsável por todos os eventos no Aras Rafaela, no Clube Hípico de Santo Amaro, na Sociedade Hípica Paulista há mais de 20 anos. Doutor Hélio Itapema, seja bem-vindo ao Voz Equestre. Obrigado pela apresentação. Só mostra que eu tô velho. Mais de 20 anos. Meus queridos, que bom tê-los conosco. Vamos ecoar esse relincho nosso aqui do Voz Equestre. Doutor Eider, uma lembrancinha da VetNew, também do Marcelo Pardini, para vocês aí, super exclusivo. Rapaz, obrigado. Aí, ó. Coração de poeta. Isso aí, para vocês hidratarem o corpo e a mente também. Obrigado. Muito legal. Muito bom. Peraí que eu quero ver o livro aqui. Eu faço aí, ó. Rapaz. Adorei a capa, viu? Muito bacana. Bacana. E esse livro, ele tem tudo a ver com o assunto de hoje. Porque ele fala sobre espiritualidade, ele fala sobre família, ele fala sobre saúde, ele fala sobre trabalho, ele fala sobre prosperidade, e é um tema que a gente vai começar. Doutor Eider, conta um pouquinho da sua história, rapaz. Como que começou lá na querida Bahia? Hélio, pô, na hora que você me apresentou, eu esqueci também de dizer que é uma honra estar aqui do lado do Hélio, né? Nós somos jurássicos, podemos dizer assim. Então, assim, é muito legal estar aqui, conversar e falar um pouco da história, porque eu acho que isso é importante, né? Isso é importante porque a gente mostra um pouquinho, não que eu queira que todo mundo passe do que eu passei, mas eu acho que é interessante, talvez, assim, alguns relatos para que possam não passar pelo que eu passei. Sim. Muitas vezes, né? Dos erros que eu cometi, das enrascadas que eu infelizmente tive que passar para ser o que eu sou hoje, né? Mas é isso, eu me formei em 2001 pela Universidade Federal da Bahia, entrei na faculdade para trabalhar com cachorro,
Porque meu pai era criador de cachorro, eu cresci vendo meu pai criando um cachorro, raças fila brasileira e Doberman. Entrei na faculdade para trabalhar com cachorro, mas me apaixonei. Pode ser que foi uma paixão à primeira vista com o cavalo. Até então não tinha contato. Tinha contato na fazenda de meu avô, a gente ia para pegar o cavalo, para pegar o gado no pasto. Gostava, né? Quem monta o cavalo é impressionante, o gosto é de infância realmente, né? Mas, assim, com a medicina em si, aplicações de medicamentos, cuidados, não. Meu negócio era com o cachorro. Então, meus cachorros adoeciam muito. Na época, eu comecei a perder muitas ninhadas com a parvovirose, depois veio a sinomose. E isso aí eu acompanhava meu pai na luta diária ali com minha mãe, também mexendo nos canis, e eu entrei na faculdade para trabalhar. Talvez essa veia veterinária veio disso. E quando chegou na faculdade, eu tive a oportunidade de estagiar numa exposição agropecuária e fiquei na pista dos equinos, né? E foi paixão à primeira vista, né? Foi paixão à primeira vista. Nessa mesma exposição eu consegui ir lá no plantão veterinário, vi algumas coisas e digo, rapaz, a espécie é essa. E a partir disso aí, então isso foi em 95 quando eu entrei na faculdade. Em 95 eu estagiei minha vida toda com cavalo durante a minha graduação. Me formei em 2001, já com emprego, já empregado, trabalhando primeiramente com reprodução. Fiz parte da primeira... Sempre Bahia. Sempre Bahia. Fiz parte da primeira equipe a trabalhar com transferência de embrião na Bahia. Uau. Então fizemos muitas... a gente tinha ultrassom reprodutivo, então era coisa, na época ainda, não era palpável para todo mundo e era nosso carro-chefe, era nossa propaganda, posso dizer assim, para vender o serviço. Então trabalhamos com a reprodução aí por volta de 6 anos, forte. E aí, mas minha veia clínica e cirúrgica sempre foi muito forte. Eu sempre gostei muito da clínica, principalmente. Então, mesmo nessa época, eu já ia mais para a clínica reprodutiva. Como tinha poucos veterinários atuantes na Bahia, já tinha uns casos de cólica ali que a gente ia atender e eu já gostava. A ortopedia era uma coisa, eu costumo dizer que na época a gente fazia curandorismo lá. Nossa. Era Não falar. Então, nessa época já era isso. E assim, a minha veia clínica começou a surgir daí, a partir de 2008 e tal, a gente fixou realmente a ideia de uma clínica e cirurgia, e aí a gente fundou a clínica do rancho e foi para frente. Ô, Eder, você consegue fazer um paralelo dos cachorros com os cavalos? Olha, eu sempre, mesmo na faculdade, mesmo sabendo que eu iria trabalhar com cavalos, eu fiz questão de estagiar numa clínica de pequenos animais, com cachorros e com gatos, durante mais de 3 anos. Por quê? Porque eu via que a intensidade e o conhecimento da clínica, que é o que eu amo, se eu pudesse, eu seria clínico de rato a elefante, que eu amo a clínica, né? Mas a especialidade, o conhecimento, o detalhismo da clínica de pequenos animais é muito mais aprofundada ainda do que o dos grandes animais. Essa é a minha opinião. Tá? O cavalo é que chega mais próximo. Hoje em dia a gente tem visto algumas coisas de diagnóstico e tal, que realmente a gente que veio dessa época é até um orgulho de ver isso aí. Mas desde essa época eu via que os livros de pequenos animais eram mais detalhistas, iam a fundo realmente na clínica, coisa que eu não tinha muito isso nos grandes animais, né? Eu acho que o que a gente consegue perceber com o tempo e com a experiência é que o que nos move não é a paixão por uma determinada espécie. O que nos move na clínica, principalmente, é o desafio. Uhum. E esse desafio você encontra em pequenos, em silvestres, em equinos. Perfeito. Então, enquanto você se sentir desafiado para descobrir uma claudicação, para tratar um caso gástrico, para curar um cachorro, enquanto você se sentir desafiado, eu acho que é o grande ponto da medicina veterinária. Perfeito. E isso está acima de qualquer espécie ou de qualquer raça. Ô, Elião, isso que é bacana. Em casa são 3 gerações de veterinário, né? E o meu avô, Dr. Romeu Pardini, exatamente, era um clínico geral. À época não havia especialização. Sim. Estamos falando isso 80 anos atrás, né? Agora, quero saber um pouquinho do menino Hélio Itapema. Como que aconteceu esse amor para com a veterinária? Cara, diferente do Eider, eu entrei na faculdade já pensando em cavalo. Você é natural
São Paulo. São Paulo Paulo. capital. São Paulo capital. E aproximadamente em 90, por aí, meu pai começou a mexer com cavalo, tal, e já veio essa paixão, que como todos nós sabemos, cavalo é paixão à primeira vista, é quase que um vício, quase que uma cachaça, que quando a gente entra é difícil sair, e de repente veio essa paixão e eu comecei a trabalhar já com cavalo, já comecei a mexer com cavalo, e eu entrei na faculdade já querendo me dedicar a cavalo, a equinos. E de repente eu fui para o interior por causa disso, que eu passei numa faculdade em São Paulo, só que eu achei que São Paulo não era um centro equestre. Ledo engano meu. Já era um dos maiores centros equestres do Brasil. E de repente eu fui para o interior, fui para Minas Gerais, me formei lá, também já saí empregado. É engraçado porque as pessoas falam que o meio do cavalo é muito fechado. Eu não acho, para quem tem boa vontade, é um mercado super aberto. Também já saí empregado. Comecei trabalhando numa equipe da Época Paulista, da doutora Santina. Na época, a equipe, olha que engraçado, a gente estava conversando sobre profissionais. Na época, a equipe era eu, o André Onofre, que está na Guatemala hoje, Rogerinho Saito, a Elisa, de Botucatu. E depois passaram pela mesma equipe, teve uma época que trabalhou eu, Rogério Saito, Rodrigo Romero na equipe e o Gabriel Motti, radiologista. Só fera. Uma bela equipe, né? Uma bela equipe. E aí eu saí, fui trabalhar na Época Paulista, na equipe do Dr. Fábio, e daí por diante, e depois fui apresentado ao Quarto de Milha, né, onde hoje creio que 70% da minha clientela é do Quarto de Milha, e foi aí. E eu falo muito isso, porque às vezes você tem uma coisa na sua cabeça quando você entra na faculdade, ou durante a faculdade, e eu falo, espere o vento te levar. Que o vento sopra, às vezes, por um lado que você menos espera. O lado comercial, o lado de clínica de pequenos, e que você pode se apaixonar por aquilo. O interessante é você manter as portas e as janelas abertas, para que o vento passe. Porque senão, se você fechar portas, você não vai conseguir ver as oportunidades. E de repente surge uma oportunidade que você fala, poxa, eu nunca trabalhei, nunca montei em cavalo de salto e nem quarto de milha. E são as duas raças que eu atendo hoje. Isso aí. Quando eu entrei na faculdade, eu mexia com lusitano. Eu quase que não atendo cavalo lusitano hoje. É engraçado. É engraçado. E a vida realmente vai nos levando, né? Quem vive o universo do cavalo sabe o quanto o veterinário está em constante movimento. Devido aos quilômetros percorridos, às agendas que mudam de uma hora para outra, a dinâmica intensa que faz parte da vida no campo, nas competições também, imprevisibilidade da rotina, feriados, fim de semana, festa de final de ano, muitas vezes querendo estar com a família, mas tem um atendimento a fazer. Agora, Eider, como que impactou, principalmente no seu início, a rotina de conciliar a família, o seu relacionamento com os entes queridos e a medicina veterinária? Padinho, eu vou te falar, isso aí é uma pergunta que você está fazendo para mim, provavelmente vai falar para o Hélio também, mas é uma pergunta geral para quem trabalha com medicina equina, né? É uma pergunta que eu chego a fazer uma reflexão aqui e passo um filme em minha cabeça aqui e é como eu disse, talvez esse papo aqui, de forma nenhuma eu quero que passem pelo que eu passei. Talvez o que eu vou falar, o que o Hélio vai falar, faça com que algumas pessoas evitem até de passar pelo que passei, porque realmente foi um período muito difícil, né? É um período muito difícil, é um período de aceitação de mercado, é um período de aceitação como profissional, aceitação de que aquilo que você escolheu que é realmente o certo, e ao mesmo tempo você não ter a maturidade de dizer não. A verdade é essa. Você não tem a maturidade de dizer não, hoje eu não vou, hoje eu não consigo ir. Muitas vezes. Eu não tenho qualidade de ter um atendimento de boa qualidade do jeito que eu estou hoje, né? Então, é muito difícil. Eu tô falando com você agora, eu chego até a me emocionar um pouco, porque com certeza isso moldou um pouco a minha personalidade, né? Durante algum tempo eu fui um cara muito ansioso, eu fui um cara
não muito emotivo com algumas coisas, eu diria até meio que gelado para muitas coisas, talvez por causa desse período que eu passei, porque... De criar sua casca. Né? Exatamente, de criar essa casca da pior forma possível. Porque eu criei essa casca tendo que dar resultado. Represando sentimentos. Represando muitos sentimentos e sem ter um incentivo, muitas vezes, de parabéns, você foi bem, é isso aí. Talvez você tenha perdido esse animal não foi por falta de estudo, mas por falta de experiência, entendeu? Então, assim, a necessidade de dar o resultado, muitas vezes, ela custa muito caro. E a gente vive de resultado até hoje. Só que hoje, com essa casca que você falou, você dá esse resultado também pela experiência adquirida, mas de outra forma, né? Você não precisa sangrar a família para fazer isso. Então, assim, me privei de muitas coisas, feriados, me privei de acompanhar meu pai, minha mãe. Meu pai já não está aqui entre a gente. Então, assim, talvez eu poderia ter curtido mais ele, né? Principalmente em festa de família, e não pude curtir. Na verdade, eu poderia dizer a você que eu dizia assim, talvez se eu dissesse não naquela época, eu não estaria aqui hoje, né? Eu não estaria aqui hoje. Mas é isso, é bem difícil, mas eu digo a você, a partir do momento que eu encontrei as pessoas certas no meu caminho profissional, eu consegui enxergar que a família é muito importante, que o dia a dia com amigos é muito importante, que tudo que existe vida além do cavalo, né? Então isso é muito difícil de você você conseguir discernir as coisas no início. É muito difícil. E eu acho que também é difícil você discernir, porque é um ambiente muito favorável e muito gostoso. O ambiente do cavalo. Então aquilo acaba se tornando o seu ambiente e de repente você está confuso no sentido do que aquilo é seu lazer ou seu trabalho. Então você cria amigos, você cria amizades no meio do cavalo. Então você tá num evento lá 10 dias, você tá entre amigos, etc, etc, etc. Mas você ainda tá trabalhando. Então você ainda tem a pressão do resultado, sem a menor dúvida, só que você tá entre amigos. E o meio do cavalo é um pouco confuso pra nossa cabeça, talvez, por causa disso. Porque você sempre tá entre amigos. Ninguém te chama, raras vezes, te chamam sem querer que você esteja lá. As pessoas te chamam e quando você chega, pô, que bom que você chegou, Hélio. Você vai ver meu cavalo manco, pô, que bom. Então, isso é muito bom na veterinária. Só que ao mesmo tempo te confunde, porque você é bem servido, você almoça entre amigos, você dá risada, e você atende um cavalo, etc, etc. E de repente, mas isso não é seu lazer, isso é sua profissão. Você ainda está sob julgamento daquelas pessoas. Isso. E também é sobre o seu próprio julgamento. Pensando já naquele cavalo que você viu de manhã, o que eu vou fazer agora à tarde com ele, etc, etc. Então tua cabeça fica meio confusa nesse sentido. Agora o que o Éder falou é muito interessante, porque quando nós jovens, em início de carreira, a dificuldade de falar não, ela é inerente ao ímpeto jovial. E evidentemente que a sabedoria, a segurança, o êxito na profissão, ela também nos traz a tranquilidade de falar o não, e o não que é tão importante em vários momentos. Agora, Éder, como a gente está falando para jovens também, nós estamos num momento da história da humanidade que está indo para a 6ª geração, vivendo no mesmo tempo. Isso é único na história da humanidade. Conecta com a gente o seu comecinho de carreira, porque teve as privações que você mencionou, mas foi muito necessário também para você realmente se desenvolver. Com certeza. Assim, eu tive muita sorte, né, no início da carreira como eu disse, tinha poucos veterinários atuantes no campo. Eu tive sorte de ter essa oportunidade de trabalhar, mesmo que tendo que dar resultado meio que imediato. Mas, como tinha poucos veterinários, eu podia treinar né, de uma forma mais concisa, mas você tem que dar resultado. Então, meu treinamento tinha que ser rápido e eu tinha que ser bom naquilo para mostrar que eu poderia continuar. O que me ajudou muito foi o quê? Talvez, com certeza, o jeito baiano de ser, eu poderia dizer assim, o jeito que eu chegava para as pessoas que eu tinha como referência, e essas pessoas sempre me acolheram.
sempre me acolheram de uma forma muito interessante, me ensinando muitas vezes coisas que eles aprenderam com muitos anos e não ensinavam gente que estava do lado dele, mas me ensinavam. Talvez pela forma do meu approach, pela forma que eu conversava e tal. E uma coisa que todos me falaram até hoje, eu passei isso para você porque você fazia uma coisa que pouca gente fazia, que era estudar. Então, o estudo foi que me ajudou muito. Eu sempre fui um aluno mediano na minha carreira acadêmica, em escolas normais, tá? Em universidade também. Mas quando eu encontrei o cavalo, eu encontrei uma coisa que eu gostava, né? Então a melhor coisa do mundo é você trabalhar com o que você gosta e estudar o que você gosta. E eu sempre estudei muito. Então, assim, reprodução. Eu estudava, ia para congresso, o que me ajudou muito também foi isso. Sempre viajei muito para congresso, isso aí eu agradeço muito à minha família, que conseguia me bancar isso aí. Então, eu fui muito para congresso, conversava com as pessoas passavam para minhas experiências. Eu via aquilo ali, chegava em casa, estudava. Então, o estudo para mostrar quem eu poderia ser, né? Isso sempre me balizou muito e me ajudou muito. Então, assim, eu poderia dizer que eu sou da geração da disciplina, graças a Deus. Então, a minha geração tem a disciplina, cara, a gente cresceu muito, não tinha essa parte digital, então era esporte, né? E a disciplina era inerente à nossa geração. Então, disciplina e estudo no que gostava foi o que me ajudou. O Elião, é muito bacana, você falou sobre o vento, né? O vento deixa também ele nos levar. Eu chamo o vento do Altíssimo, de Deus, da espiritualidade. Porque muitas vezes a gente está conectado, focado para um rumo e quando a gente vai ver, não. Menino, vem para cá, o seu caminho é desse lado. Lá atrás, há mais de 15 anos, eu tinha uma assessoria e essa prestava serviço para alguns criadores e o Hélio era o meu veterinário. E agora, lembrando dos bastidores, um cliente muito querido, ele falava, oh, calma, menino, vai para lá, vai para casa, vocês são jovens ainda. Elião, tenha disciplina, tem você saber modelar a sua agenda. O que você veio aprendendo aí nos últimos anos? E você também tá um cara muito mais sereno hoje também. Tô, sem dúvida. Graças a Deus, dona Raquel. Graças a Deus. Tem muito parte dela, sem dúvida. Bom, vamos lá. Eu acho que o fato de você aprender a dizer não, mas eu não me arrependo de nenhuma vez que eu deixei de dizer não. Porque é gratificante. Alguns não são mais meus clientes hoje, alguns não me valorizaram. Ótimo. Naquele momento foi importante para mim e eu estava falando agora há pouco, a gente foi num curso ano passado, no meio do ano passado, na Argentina e no Uruguai, do Denoá, que é um dos sumidades veterinários do mundo, e ele falou, ninguém fica bom vendo o cavalo 6 horas por dia. Então, esse know-how que você adquire olhando, vendo, como o Eider bem disse, treinando o olho, por que não? Entendeu? Eu costumo dizer que também cavalo não é para se treinar, tem que tomar muito cuidado com a forma que você treina, porque você tem uma responsabilidade que é dolosa. Entendeu? A gente está lidando com o amor de alguém, mais do que uma vida é o amor de alguém. Então, se você fizer uma coisa irresponsável, bate no que ele falou também, com muito estudo, tudo bem, entendeu? Mas se você fizer uma coisa irresponsável, sem know-how, ir fazendo e botar a vida de um animal em risco, é doloso, entendeu? Isso é doloso, isso não é culposo, você não tem margem para erro. Isso é outra responsabilidade que é colocada nas nossas costas, entendeu? Que a gente carrega por muito tempo. Isso você só adquire com horas e horas e horas. Isso até hoje. Horas de estudo, Porque quando a gente tá em casa, às vezes você tá falando, pô, mas você tá no seu lazer agora. Não, a gente tá estudando um trabalho pra não ficar atrás também, porque tem muita gente vindo correndo. E se a gente não se mantiver atualizado, pô, na nossa época a ressonância não existia. Ultrassom era só de tendão, ligamento suspensor. Entendeu? E olhe lá, exatamente, uma imagem male-male, entendeu? Raio-X convencional, revelar, olhar. Então, se você não for se atualizando, você fica para trás. As minhas palestras de 2001, 2002, 2005, eu vejo hoje e falo, meu Deus, quanta besteira que eu falava. Não é que eu falava besteira, na época era isso. Mas hoje atualizou e mudou completamente. Então nós estamos numa eterna corrida. Eu, honestamente, eu não me importo. Só que você tem que aprender a dosar.
Você tem que aprender a dosar. Porque senão você coloca a sua saúde, você coloca horas de estrada, muitas vezes dormir numa estrada. Quantos colegas a gente não viu com histórias desse tipo, se alimentando mal, deixando a família de lado, que é sua base, seu alicerce. Um acidente muito sério, automobilístico também. Tive, mas foi durante a faculdade. Isso daí não foi responsável de jovem. Não foi. Isso foi o motivo desse caso foi a juventude. Não foi por excesso de. Mas eu já passei por. Eu cheguei a bater em Andradina e voltar uma vez por mês no mesmo dia. Então são 7 horas para ir, 7 horas para voltar. Certa feita nós somos Barretão, lembra? Fomos voltando, ver uma voltamos. tropa lá. Então, quer dizer, era uma coisa normal para mim. E isso não é normal. Isso você tem que dosar. Isso você aprende com a idade, que você fala, olha, eu posso ir na terça-feira. E gozado, quando eu aprendi a dizer não para algumas coisas, eu acabei sendo mais valorizado do que antes. Isso é muito engraçado, porque o maior poder que a gente tem hoje é na agenda, não digo agenda vazia, que agenda vazia não é bom, mas na agenda com espaço. Perfeito. Para você poder chegar e falar assim, eu consigo encaixar aqui, eu consigo encaixar aqui. A agenda muito cheia não é vantagem, não é vantagem. Você entra num turbilhão de erro em cobrança, de erro em diagnóstico, de erro, tem que sair daqui desse lugar, correr no outro lugar, porque então vou fazer o raio-x rapidinho, olhar aqui, e quando você começa a cometer erros, por encher muito sua agenda. Isso também não é bom. Isso só é bom, talvez, pro Instagram. Você postar os 6 áreas num dia. Sai de um área, sai do outro, sai do outro. Eu faço isso às vezes, mas assim... mas enfim, eu tomo muito cuidado para não sobrecarregar minha agenda nesse sentido, porque cai a qualidade do serviço, cai a qualidade de vida e cai a qualidade daquilo que é mais importante hoje, que é a base de tudo, o alicerce, que é a família. Meus pais são vivos, graças a Deus, minhas irmãs, meus sobrinhos, eu treino jiu-jitsu com meu sobrinho, a Raquel, então eu não posso deixar eles na mão. Hoje eu me sinto, eu cobro como se eles fossem os maiores dependentes de mim, mais do que os cavalos que eu atendo, na verdade. Oi, Eden, uma coisa que é muito interessante, a minha mãe também começou nos anos 70, e foi inspetora do Cavalapalooza também. Então, 3 filhos, conciliar a casa e viajar, né? Porque tinha uma F1000 zona e tocava esse F1000 rodando todo o interior de São Paulo e tal. Então, você fazer um planejamento é muito bacana. O que o Hélio falou sobre Instagram, as redes sociais, o falso bem viver das redes sociais, principalmente a nova geração, nós temos que nos atentar que há que se trabalhar muito. O trabalho vem antes do sucesso. O trabalho vem antes do dinheiro. Então, é muito interessante vocês também ressaltarem isso, porque nada veio de graça. Até assim, a gente estava conversando hoje também sobre isso, sobre gerações, né? E a gente veio de uma geração não digital, e a gente entrou numa geração totalmente digital e que hoje é praticamente dependente de mídias sociais, né? Muitos amigos meus ainda hoje são avessos a isso, né? Mas o planejamento, como você falou, hoje do médico veterinário de cavalos, na minha opinião, ser um planejamento de visibilidade, um planejamento de marketing em mídia social, infelizmente, ele, se não tiver isso aí, ele está fadado ao insucesso. É necessário, hoje é necessário. Hoje é necessário, não tem jeito. Hoje é necessário. Agora, o que a gente tem que fazer, o que você falou exatamente, dosar, né? E o que a gente vê hoje em dia é que, eu vou falar aqui de um desenho animado da minha época, que era o Mundo Maravilhoso de Bob, né? O Instagram é um mundo maravilhoso. Tudo é bom, tudo é sucesso, todo mundo é bonito, todo mundo é bem de vida, e não é bem assim, né? Eu costumo dizer para quem me acompanha que, infelizmente, a área de saúde e a área da medicina equina, ela caminha junto com uma das piores ciências que eu conheço, que é chamada estatística. Eu odeio estatística. Sempre, todo final de ano a gente faz uma estatística na clínica, né? Tem que ter, para você ter uma visibilidade da coisa. Mas, infelizmente, a estatística está ali porque um dia você vai ter um problema com a castração. É a estatística. É a estatística. Um dia você vai fazer uma limpeza no ducto nasolacrimal do cavalo e esse cavalo pode empinar e bater a cabeça. É a estatística. A cada X cavalos que vão para a cirurgia, na anestesia, X% não levanta. Exatamente. Então você tem que esperar essa porcentagem acontecer com você. Exatamente. Então,
vai ter insucesso. Você quer uma dica disso? Eu postei esses dias no meu Instagram. Capriche no diagnóstico. Exatamente. Para não fazer procedimento desnecessário. Perfeito. A partir do momento que você começa a fazer procedimento desnecessário, você se expõe mais à estatística. Exatamente. Então, se você infiltrando um cavalo, uma articulação, a cada 100 infiltrações você tem uma artrite séptica, se eu fizer 100 por mês, eu vou ter uma artrite séptica por mês. Então, o que eu fujo da estatística? Um diagnóstico preciso para que eu tenha que fazer o mínimo de procedimento invasivo possível. Perfeito. Para que eu fuja dessa estatística maligna. Isso. Porque a estatística de um raio-x com diagnóstico perfeito matar o cavalo é muito pequena. Agora, de uma infiltração mal feita. Então, quer dizer, o diagnóstico preciso, você escapa um pouco dessa má estatística. Mas o lance, aí, se você planejar realmente uma carreira de sucesso, planejamento, falando como você mesmo disse, você tem que ter esse planejamento de marketing, mas você tem que lembrar que essas exposições, essas amostragens de resultado, talvez não seja a do colega, entendeu? Que está ali iniciando, que ainda está ali no embate, que não está sabendo ainda. E muitas vezes ele vendo só sucesso, e quando ele tem um insucesso, isso bate na cabeça dele, no psique dele ali, de uma forma tão impactante, que a gente vê muitas vezes aí o que acontece com alguns veterinários aí, né? Infelizmente, né? Então, o que eu acho que a gente tem que ter é exatamente isso, programas como esse, né? Temas, debates de temas como esse, justamente para a gente mostrar. E despir de preconceitos também, né? A gente estava comentando agora, o homem é fundamental a gente falar. Eu queria fazer uma mesa redonda, agora na semana que vem. Eu queria fazer, o tema da mesa redonda é quando dá errado. Perfeito. O que você faz? E agora? Quando dá errado. Porque é lindo, porque esses jovens, as palestras de hoje, a discussão no sentido de eu uso tal terapia e olha esse cavalo, ganhou a prova tal. Olha esse cavalo, melhorou isso. Olha esse cavalo, melhorou isso. E essa juventude fica com a impressão de que aquela terapia é salvadora, aquela outra terapia é o que resolve todos os casos, etc, etc. E os que deram errado? Olha, eu usei isso daqui e comigo deu errado uma vez. Eu perdi um cavalo fazendo isso. E como você age para não perder o cavalo? Eu fui palpar um cavalo retal e saiu sangue na luva. O que pode acontecer? Entendeu? O que você fez? Isso se bobear é muito mais importante do que, porque aprender com o erro dos outros é muito mais inteligente do que aprender com os acertos. Exatamente. Entendeu? Então você vê uma pessoa fazendo um negócio que não deu certo, mas quando eu vejo febre no Instagram, já que tá nesse tema do Instagram, aquelas febres, todo mundo postando uma terapia nova, um cliente sempre chega para mim e fala, e aí, Hélio, você tá usando tal terapia? Vou evitar usar qualquer nome para não ser cancelado. Você tá usando tal terapia? Eu brinco e falo, tô esperando dar errado. Se em 1 ano, 2, não der errado, perfeito, eu começo a usar. Se em 1 ano, 2, der super certo, tiver uma porcentagem de acerto super bom, eu vou firme nela. Principalmente as invasivas, né? Eu vou firme nela. Mas vamos aguardar 1 ano ou 2. É igual o carro quando lança. Isso. Ou lançou um carro novo, é lindo, tal. Vou esperar esse ano, ver quantos recalls tem, que eu não vou comprar esse carro zero agora, que tá muito novo ainda, entendeu? Vou esperar 1 ano, 2. Pegou 1 ano, 2, pegou o carro, não tem defeito nenhum tal, aí eu vou firme nele. Porque é muito enganação. E todo mundo quer estar no hype daquela coisa. Estou usando a terapia tal, porque é super moderna, é super nova, então eu vou com um pouco de cuidado nas mídias sociais. E vamos estudar mais. Porque aí, a partir do momento que você começa a ler trabalhos que tem comparações, tem um N de 1000 cavalos que usaram aquele medicamento, aquela fórmula e deram resultados 1000, ou quando você tem comparativos, por exemplo, de uma terapia de um PRP com IRAP, com alfa-2 e demonstra resultados onde um é melhor que o outro, você fala, opa, então não é tão bom quanto o Instagram vende, assim, de uma terapia qualquer. Então eu sou super a favor.
estudos, Isso. estatística, Perfeito. sim, que a gente tem que trabalhar com estatística, sim, de sucesso, Isso. e conversar com colegas, e ter apoio de colegas confiáveis e bons, porque você passa um telefone, Eider, você já usou isso daqui? Puta, cara, eu usei em 2 cavalos, deu um flare na articulação que ferrou. Pô, então vou tomar cuidado. Tá. Ninguém vai botar isso na internet. Com Ninguém vai certeza. botar infiltrando o cavalo e no dia seguinte o cavalo manco. Completamente manco com flare. Flare é uma inflamação na articulação que passa, entendeu? Mas acaba deixando uma osteoartritezinha lá, uma reação dentro da articulação posterior. Então, ninguém vai postar o dia seguinte do cavalo, o cavalo com a mão no alto, aleijado. A pessoa posta infiltrando a foto daquela bancada com um monte de medicamento e tal, mas não vai postar o dia seguinte com insucesso. E quando dá pra você, você fala, meu Deus, o que eu fiz de errado? Talvez eu já tenha tido esse problema, talvez ele já tenha tido esse problema, todos já tenham tido esse problema. E se conversasse antes, não ficasse só Perfeito. focado no Instagram, talvez tivesse uma melhor imagem daquilo. Leão, você falou de estudo, Eider, você falou de disciplina. Eu quero acrescentar uma tríade que é maravilhosa, que é a humildade. É estar aberto ao novo, ao conhecimento. Essa sede por aprender, que fez com que os outros mais experientes transmitiram conhecimento. Essa troca que a gente está sendo aqui, que é muito rica. Certa feita eu fui acompanhar o pessoal, equipe brasileira de tambor, lá na Fiera Cavalli, em Verona. Encontrei o Dr. Marcelo Grillo lá. E ele me falou uma frase que à época me impactou. Ser veterinário é fácil. O difícil é ganhar dinheiro com a veterinária. Eider, como conciliar família, trabalho, viagem, hospital? Isso é fácil. É bem fácil. É só entrar no caos. Já é um ambiente caótico. Olha, depois de muito tempo eu aprendi uma coisa. Eu falei aqui no início. Você tem uma equipe empenhada, uma equipe que você muitas vezes treina para que tenha êxito quando possível, uma equipe empenhada em você ter cabeças de uma forma que tenham consciência do chegar ao limite, como chegar nesse limite. Cheguei no limite de forma interessante, fazendo tudo que era possível. Você consegue ter conciliação muito satisfatória. Entendendo que cada pessoa tem o seu limite. Exatamente. Também. Então hoje eu consigo viajar, claro que em épocas específicas, mas consigo viajar, eu consigo descansar, eu consigo dar uma pausa hoje. Se eu disser assim, hoje eu vou pegar uma semana e vou ter uma pausa, para dar uma estudada em outra coisa e tal, eu consigo, mas depois de 25 anos. Né? Mas você reparou a fala? Okay. Vou tirar uma pausa para dar uma estudada em outra coisa. Isso não é Amém, pausa. A nossa pausa é mais ou menos isso. É isso aí. Vou aproveitar, vou para Argentina passar uma semana lá no curso do Denoá. Entendeu o que eu tô falando? É a nossa pausa. Vou para IP. É exatamente isso. Minha família já sabe que assim, no início de dezembro, final de novembro, eu sempre concilio o congresso da AIP há umas férias. Mas eu tenho que ir para a AIP. É exatamente então, isso. Então, assim, para mim, a chave para isso é a equipe. Agora, você formar uma equipe, até você formar uma equipe que você consiga fazer isso, aí já são outros 500. Leão, você tem mais de 20 anos de experiência. Você consegue tracejar aí na linha do tempo os primeiros 5 anos de carreira? O que você tem que ponderar? 10 anos de carreira, 15 anos, para a gente entender como cuidar da mente, do corpo, do espírito, fazendo com que a capacitação intelectual profissional ela cresça, ela evolua, venha a prosperidade, mas você tendo a sanidade mental. Eu acho que a palavra é gerenciar. Você saber gerenciar uma equipe, gerenciar tempo, gerenciar agenda, gerenciar carteira de investimento, gerenciar economia. A gente é autônomo. Entendeu? Então, a gente acaba... Não tem férias? Não tem 13º? Não tem 13º, não tem nada. Isso foi um problema no começo, muito grande. Porque chegou em janeiro, o mês mais fraco para o veterinário. Hoje não, porque eu exatamente agendo as coisas em janeiro para não parar. Mas na época era. Chegava janeiro, não tinha prova, não tinha cavalo correndo, os cavalos todos de férias, e eu, tranquilo, tava ganhando X por mês, tava... bonito. De repente, chega janeiro, IPVA, IPTU,
Tal. E eu, meu Deus, calma, eu não tenho dinheiro para isso, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então, esse gerenciamento demorou muito para mim. E como o Eider muito bem disse, aprendam com nossos erros. Comece a gerenciar seu tempo, sua agenda, sua vida financeira desde o começo. Porque eu demorei 10 anos para começar a juntar dinheiro. E você vai falar, mas 10 anos você demorou para fazer sua carteira de cliente. Não, eu já tinha uma carteira boa de cliente. Só que eu não guardava, eu não gerenciava direito, eu vivia num caos. E isso é a grande maioria dos colegas até hoje, viu? Eu sabia trabalhar. Eu trabalhava bem pra caramba. Eu sempre fui uma mão na roda. Ah, tem que vagar à noite? Vambora. Ah, acorda 3 horas da manhã? Vambora. Ah, não dormi essa noite. Pega o carro, vamos pra Barretos fazer o exame? Vambora. Pra Barretos. E isso direto. Só que a agenda e a cobrança? Quem fazia a cobrança pra mim? Exatamente. Onde eu botava o dinheiro que tinha que sobrar no mês? Em lugar nenhum. Aí se passaram 10 anos, de repente surgiu a Raquel na minha vida, que eu falei, não, vamos comprar um apartamento. Pô, trabalho pra caramba, vamos comprar um apartamento. Eu acompanhei esse processo de você. Vai bater no apartamento, pô, aí você usa o seu 13º, você usa o seu fundo de garantia, eu não tenho nada disso. Pô. Aí quando entrega a chave e tal, eu falei, não vou conseguir comprar um apartamento. Saí deprimido. E de repente eu falei assim, não, eu vou comprar um apartamento. Em 6 meses eu levantei dinheiro pra comprar um apartamento. Então quer dizer, eu sabia ganhar dinheiro. Eu só não tinha o gerenciamento da minha vida econômica. E nem da minha vida. Eu trabalhava que nem um camelo e gastava muito, não trabalhava direito, não direcionava para aquilo, para os bons clientes às vezes, entendeu? E de repente você começa a direcionar tudo isso, aprende a dizer não, uma série de fatores que gerenciamento. E a equipe, sem a menor dúvida. A equipe, sem a menor dúvida, é essencial, porque você não vai conseguir fazer bem tudo que você faz. Quando você diz que cada um tem seu tempo, cada um tem seu jeito, o ideal é que as pessoas se completem, por mais difícil que isso seja. Você quer da sua equipe um par seu, uma pessoa que seja como eu, caótica. Acorda às 5 da manhã, à meia-noite tá chegando em casa e dorme 2 horas e acorda e vambora. Só que se todo mundo entrar nesse caos, ninguém vai pisar no freio e vai falar, calma, você não tinha que mandar aquele laudo? Quer que eu faça o laudo para você aqui? Quer que eu faça? Então, a equipe é isso. É a pessoa que identifique o problema que você tem e fale, olha, eu tô sentindo que o problema do Hélio é cobrança. Hélio, É isso aí. vem na minha, eu faço cobrança para você. Pô, vai tirar um peso das minhas costas? Então tá bom, deixa que eu trabalho que nem um camelo. Entendeu? Então, nisso também a Raquel me ajudou muito, porque a parte operacional, ela e a Ingrid, ela, além de mandarem em mim as duas, elas tocam toda essa parte operacional de uma forma espetacular, assim, espetacular. Oi, você comentou que perdeu seu pai, podia ter aproveitado mais um pouquinho com ele. Quando que você entendeu que a saúde mental era necessária? Opa, vou pôr o pé no freio. Ah, com certeza, depois que eu conheci minha esposa, né? Eu conheci minha esposa, muito assim, o que o Hélio fala da Raquel, fala da Cris também, porque quando eu conheci a Cris, eu comecei a perceber o valor da família, né? Que ela me mostrou exatamente que existia vida além do cavalo, né? E a gente se conheceu, logo depois ela ficou grávida da Larissa, e quando a Larissa nasceu, eu digo a você que aí sim eu tomei um baque. Aí foi um baque. Dizer, pô, eu sou pai, velho, isso aqui tem que mudar algumas coisas, eu tenho que acompanhar. Não acompanhei, infelizmente, a minha primeira filha eu não acompanhei do jeito que eu gostaria de ter acompanhado, até por causa dessa vida louca, né, dessa vida de mais. Com certeza, eu fui melhor se fosse talvez 6, 7 anos atrás, se eu tivesse tido ela, ia ser totalmente pior. Mas com certeza o relacionamento, né? O relacionamento de uma forma interessante, o relacionamento par que vem realmente para somar, aquele par que cria realmente um vínculo de crescimento, um vínculo eu diria, de amor mesmo, que a gente quer ser alguém, queremos ser alguém dentro do meio, juntos e com ser alguém melhores, né? Eu acho que essa
esse pacto eu acho bem interessante. Então, com certeza, foi a partir do meu relacionamento com a Cris, que eu diria, dentro da minha vida hoje, é perfeito e totalmente, eu sou totalmente dependente disso, porque eu também sou caótico, Hélio, eu sou muito... no hospital, quem me conhece sabe que eu sou muito enérgico para muitas coisas e tal, mas quando eu chego em casa, hoje, eu digo a você que eu consigo descansar. Eu olho para minhas filhas, olho para a Cris e eu esqueço, não esqueço totalmente, não tem como, né? Esquecer totalmente o celular, mas hoje eu tenho horas para mexer no celular. Eu tenho um tempo para mexer no celular, mas o nosso jantar é um jantar nosso, nossos papos são papos nossos, o nosso fim de semana, muitas vezes, a gente consegue ter os fins de semana mais tranquilos e juntos. Eu acho que a família realmente uma coisa importantíssima. Sem dúvida. Elião, você é um praticante de jiu-jitsu há muitos e muitos anos. Você tem alguma estratégia? Você tem alguma dica? O que você faz para desopilar também, para ter o seu momento? Opa, preciso oxigenar meu cérebro aqui. Cara, diferente do Eider, eu acho que a Raquel veio para somar, sem a menor dúvida, uma sinergia absurda. Só que eu sempre tive minha família, assim, apoiando de uma forma... Minhas irmãs, meu pai, minha mãe, meus sobrinhos, eu tenho 4 sobrinhos hoje, que são minha vida, e levaria uma bala por qualquer um deles. Qualquer um deles no mesmo nível. Coloco todos, e a Raquel também, claro, todos no mesmo nível. E eu tenho um sobrinho que treina comigo direto, tudo tal, e um menino especial demais. Todos são super especiais, mas como ele treina comigo, umas 2 vezes por semana a gente se encontra, vai pro jiu-jitsu e ele se abre, ele é mais do que meu sobrinho, é meu amigo, eu tento ser um parceiro dele e o hobby, o esporte para mim é sensacional. E a arte marcial, eu fiz judô bastante tempo, sou faixa marrom de judô, e depois eu fui pro jiu-jitsu, eu já faço jiu-jitsu há quase 27, quase 30 anos, uma coisa assim. E cara, ele te dá muitas lições nesse sentido, até de você respirar na hora certa, até de você ter calma, de você ter paciência, atacar, defender, atacar menos do que defender, esperar o outro atacar antes, que você vai usar esse ataque dele contra ele mesmo, enfim, tudo isso, e até com o cavalo e na profissão, entendeu? De resiliência, de ser antifrágil, entendeu? Que a fragilidade hoje é um mal muito grande, é o que eu tento passar para meus sobrinhos, para esse que treina comigo, que ser antifrágil hoje eu acho que é a palavra que vai fazer isso, de você acordar cedo, de você ir, de você ter um problema que na estatística, como a gente disse, vai te fazer mal, vai te pesar, só que você sendo antifrágil, você fala, não, é assim, porque, como disse Rock Balboa, né, a vida vai bater em você, né, não importa o quanto ela bate, importa o quanto você aguenta apanhar. E na veterinária é assim, na vida é assim. Você vai apanhar, cara, você vai apanhar. Vai apanhar do cliente, vai ser grosso, vai errar um dia, vai ter uma frustração na profissão, uma frustração no relacionamento, frustração. E daí, amanhã outro dia você tem que levantar a cabeça e tá pronto para tomar mais porrada e vamos para cima, e ponto final. Eu penso muito assim hoje, entendeu? E tem uma frase que quando eu fui para os Estados Unidos, a gente foi conhecer a destilaria do Jack Daniels, e eu vou falar em português, né? A gente faz isso todo dia. Então, vamos fazer o melhor que a gente pode todo dia. Massa. Então, e é isso, entendeu? E é sobre isso, cara. A gente vai ver cavalo todo dia. Então, vamos fazer o nosso melhor todo dia, entendeu? Porque senão, cara, você vai ser superado, e ser superado não por colegas, que a concorrência é muito bom. Concorrência só eleva. Se sobe a maré, sobe para todo mundo. Concorrência é muito bom. Mas você não pode ser superado por você mesmo. De errar, de não se sentir desafiado, de olhar um cavalo e falar,
Hoje eu tô cansado, não vou nem flexionar esse cavalo, vou pedir para dar um anti-inflamatório, se ferre, vou embora. Não, isso é o pior. Essa é a maior derrota, na minha opinião. Perder um cliente para um colega, tá tudo bem, cara. Só sobe a maré, vai entrar outro amanhã e tem esse giro natural. Nenhum cliente é seu... Você não é proprietário, eu não tenho cavalo. Ad eterno. Então nenhum é... E é direito da pessoa, que legal, que bom. Pedir uma segunda opinião, isso é ótimo, inclusive, e tal. Só que assim, você tem que ser melhor a cada dia para que você possa continuar a sua jornada. Esse é o legado. O que Elião falou, eu acho brilhante, porque a minha evolução profissional se deu quando eu parei de olhar para o lado e olhei para mim mesmo. Perfeito. Dentro do meu coração. E falei, a nossa grande guerra é com o espelho. Isso, exatamente. Perfeita aí a sua reflexão. Concordo totalmente. Eu ouvi umas frases, a gente como eu falei, é jurássico, né? A gente ouve frases que realmente nos ensinam muitas coisas, né? E uma vez um colega me falou uma coisa impressionante, que é exatamente: você despedir muitas vezes um cliente é libertador. É libertador. É libertador. Porque é aquele cliente que você vê que, como ele falou, o cliente tem direito à segunda opinião, o cliente tem direito de trabalhar com quem você quiser, mas às vezes você se doa tanto para esse cliente e você não tem uma contrapartida interessante, que muitas vezes é melhor você deixá-lo ir. Deixe ir. Sim. Deixe ir. Para você vai ser libertador de uma forma, você vai se olhar no espelho e vai dizer, eu sou muito melhor do que isso aí, né? E ao mesmo tempo o mundo gira, e uma vez que você estude, uma vez que você esteja reciclado, uma vez que você esteja amparado de ciência, tudo, ele vai voltar. E quando voltar, se você tiver a oportunidade, você fala, você voltou porque eu sou bom. Você voltou porque eu sou bom. Então agora vai ser de outro jeito, vai ser dessa forma. Se você conseguir fazer isso, você está no auge. Talvez seja o ápice da sua profissão, não por ego, não por estar se mostrando, não. Você está no auge porque aconteceu o que era para não ter acontecido, né? Ele ter todo esse trajeto para voltar para você. E você mostrou para ele que não precisava disso, né? Então, a sua reflexão é importantíssima. E eu gostaria de frisar mais uma coisa do que o Hélio falou com relação ao esporte. Na minha opinião, o médico veterinário de cavalo, ele não consegue desempenhar a profissão com uma boa qualidade sem o esporte. Para desopilar, como o Hélio falou, e inclusive para manipular o cavalo. Desopilar, ter toda essa questão que ele falou de malícia mesmo. Na Bahia a gente gosta muito de falar essa palavra. A malícia realmente que o esporte vai lhe oferecer, de você ter o ganho, perder, mas com a mente boa, né? Então você vai desopilar dessa forma e também você ter condições físicas de trabalhar com o cavalo. Às vezes você vai fazer 4, 5 exames de claudicação num dia, você sem esporte, você só vai fazer em um dia. Um dia e no outro dia você está acabado. Se você fizer o exame de claudicação correto, como diz o figurino, você está acabado. Então é necessário o esporte. Bato na tecla do que ele falou, de suma importância o esporte e essa parte também de gestão pessoal, que o veterinário sai da faculdade sem saber disso, o veterinário de cavalo, é importantíssimo. Hoje nós temos aí uma gama de pós-graduações, uma gama de educação continuada. Toda especialização nessas pós-graduações tinha que ter um módulo de gestão. Tinha. Eu acho que na faculdade. Exatamente. Na faculdade. Sem a menor dúvida. Sem a menor dúvida. Gestão financeira, gestão de tempo, educação emocional. Exatamente. Exatamente. Tinha que ter. Eu penso sem a menor dúvida. Sem a menor dúvida. E sobre o esporte, sobre o jiu-jitsu. O que é a faixa preta? A faixa branca que não desistiu. Isso é ótimo, hein? Como é que você pega a faixa preta? Com horas de tatame. Isso aí. Como é que você vai se tornar um faixa preta na veterinária? Isso aí. Não desistindo, não parando. Com horas de
clínica com horas vendo o cavalo. Isso daí pra mim é básico, assim, o jiu-jitsu me ensinou muito, tem muitas reflexões, eu ainda vou escrever um livro sobre isso. Aprende com ele. As reflexões, aprende com ele, é verdade. As reflexões do encontro de uma arte marcial com a sua profissão, porque assim, tem muita coisa que pra mim é relevante, eu vejo, eu falo, cara, que eu tô fazendo aqui com 50 anos, com dor no tornozelo, com dor, é o desafio. Acabei de falar, o que me move na veterinária é o desafio. Entendeu? Financeiramente, talvez todo mundo brinca comigo. Eu falo, não, eu tô me preparando para me aposentar daqui tanto tempo. Todo mundo vai pra mim, você nunca vai se aposentar, te conheço, você não vai se aposentar. Talvez não mesmo, porque esse desafio me move. Se eu não me sentir desafiado, vou fazer o quê? Então, tudo isso eu acho que é importantíssimo. E são horas que você passa num outro ambiente, num ambiente real de lazer seu, porque você escolhe um hobby, né? Isso. O hobby é o jiu-jitsu, o futebol, ou qualquer esporte que te eleve e que você esteja cercado de pessoas. E o esporte também te ensina na humildade a parte de que você tá lá com o dono de um gestor de uma empresa multinacional e do lado um carregador de papelão que são tratados da mesma forma. Isso. E de repente você admira naquele ambiente muito mais um deles do que o outro. Isso. E normalmente isso não tem nada a ver com a classe social, você nem sabe. Perfeito. Sempre tá todo mundo de kimono e a hierarquia vem da faixa que tá na cintura, não do carro que o cara tem, da empresa que o cara gere, de qualquer coisa. A faixa que tá na cintura que é ali dentro, então te mostra uma humildade que você não sabe com quem você tá lidando do outro lado também. Ô Eider, só vive o propósito quem suporta o processo. É isso que o Hélio bem frisou aí, fazendo esse paralelo com o jiu-jitsu. Ao longo do seu caminho, houve tristeza, decepção, medo, angústia, cicatrizes. Como que você as tratou? Foi muito difícil. Eu fui um doente, eu posso dizer a você. Hoje em dia eu falo... Na época, talvez, eu tenha até... aumentado isso dentro de mim, porque eu não conseguia me expressar dessa forma, né? Eu tive inúmeras crises de ansiedade, eu acredito que eu tive que ter tido acompanhamento de psicólogo, né? De pessoas da saúde que realmente pudesse me acompanhar, para me acompanhar de uma forma interessante, até para eu continuar na profissão. E assim, talvez por ignorância, talvez por não entender na época isso aí, talvez por alguém não me dar esse gatilho, que hoje é muito mais comum, né? Nessa época eu não procurei um profissional que me ajudasse nisso. E foi muito difícil. Muito difícil. Crise de ansiedade é a pior coisa do mundo. É a pior coisa do mundo. Quando eu escutava o telefone tocando, parecia que eu estava morrendo. A verdade era essa. Pensando já em sucessos, pensando já em coisas, bens que não eram nem meus, né? Que os cavalos não são nossos. A gente, como o Hélio falou, a gente assume de uma forma tão particular, né? Aquele ser que nós entramos na vida, né, de tudo, de toda essa cadeia, que é o cavalo. E assim, foi muito difícil, muito difícil. Talvez eu tenha conseguido sair de uma forma, não vou dizer a você que de uma forma boa, talvez até hoje eu tenha esses gatilhos. Talvez não, eu tenho esses gatilhos, eu posso dizer a você que eu tenho esses gatilhos, né? Mas com certeza a minha equipe, com certeza meu sócio, né? Ele é um cara com muita, assim, a mente dele com relação a isso sempre foi uma mente muito boa com relação a isso, e muitas vezes eu me espelhei nele, né? Porque ele realmente mostrava, olha, a gente foi até o nosso limite, né? Então não tem por que você estar assim, vá por aqui, não vá até aí, porque aí não tá certo, vá por aqui e tal. Então muitas vezes só nesse papo eu já conseguia melhorar. E talvez ele nem pense assim. Talvez internamente ele só seja uma pessoa forte
que esteja te dando força para que você saia desse, que talvez ele precise de você depois, firme, para te ajudar. Uma vez eu cheguei em casa, a Raquel tava chorando, que a gente tinha perdido um cavalo, que já tinha feito parte, porque até é cliente nosso até hoje, teve uma história muito bacana, esse cavalo com a gente. E foi um caso mais complexo, que demorou um tempo, e a gente perdeu. E a Raquel tava chorando. E ela falou, você deve estar me achando uma idiota por eu estar chorando. Isso foi no começo do nosso relacionamento. A Raquel nova, super recém-formada e tal. Você deve estar me achando um idiota por eu estar chorando por causa desse cavalo, né? Eu falei, não. O dia que você perder isso, é porque não faz mais sentido para você. Chore, sofra, passe por cima, porque vai acontecer mais vezes. Aí você vai dizer, nossa, como você é forte. Não, eu tava com vontade de chorar, abraçar e chorar também. Só que às vezes você tem que respirar e se fazer forte pra outra pessoa respirar, porque depois eu vou precisar dela. Elião, e as suas cicatrizes? Como que você cura? Eu tive um momento muito... eu nunca falei isso em podcast nenhum, entrevista nenhuma, nada. E a pessoa que eu vou citar aqui, se ouvir, é uma pessoa que hoje é conhecida no meio, uma veterinária conhecida no meio, ela vai ver o quão ela foi relevante para mim. Eu tava com a Raquel num veleiro, a gente alugou um veleiro no Carnaval, em Angra, Paraty, alguma cidade litorânea no Rio, e a gente tava no veleiro, passando o Carnaval no veleiro. Uma viagem super gostosa com a minha irmã e meu cunhado. Uma viagem super gostosa, a gente ficou no veleiro, dormindo, churrasco, tal, super gostoso. E chegou no meio do veleiro, uma égua sofreu um acidente, uma égua importante, uma cliente super bacana minha, hoje ela mudou para a Europa, sofreu um acidente, ela bateu a cabeça na cocheira e começou com sintomas neurológicos. E ela me ligou desesperada, e Hélio. Bom, eu encostei o veleiro, fiz encostar o veleiro na marina, peguei o carro e voltei em São Paulo. Nesse momento, eu falei que ia desistir da veterinária de equinos. Nesse dia eu falei, não vou seguir adiante, vou parar, porque não quero isso, não aguento, não é justo comigo, não é justo. Foi o que o Eider falou, daria para falar, não, daria. Eu tenho uma equipe, poderia ter ido lá, radiografado, examinado, etc. Nesse dia, a Celina Tarantino, que mexe com quiropraxia, super conhecida hoje, ela montava... Fomos colegas de escola. É mesmo? Olha que engraçado. Ela montava na época, nessa hípica, e ela me ligou, e ela fazia estágio comigo. E eu falei, pô, Céu, faz isso, e eu me abri com ela. Naquele momento eu falei, Céu, vou parar, velho. Não vou seguir adiante. Ela chegou pra mim e falou assim, por favor, não. Porque você é a minha referência. Se você parar, como é que eu vou continuar? Tipo, ela tá no 4º ano de faculdade. Ela falou alguma coisa assim. Cara, aquilo me deu um sopro de falar, tá bom, vamos continuar então. Sou referência pra alguém, entendeu? Né? Não, verdade. E hoje a Cel é o que é. Entendeu? Uma profissional super conceituada no mercado, etc. Então, quer dizer, e talvez ela tenha passado por esse momento também, claro, já hoje. E talvez uma pessoa que, teoricamente, não é uma referência para ela mais, tenha falado isso para ela. Então, foi um momento para mim que foi uma virada de chave no sentido de que pensei em desistir naquele momento da veterinária. Só que eu lido muito bem, eu sou um ser, a Raquel fala que eu sou um ser evoluído quanto a isso, sabe assim, vamos supor, um cliente meu troca de veterinário, pô, eu continuo torcendo pra ele, eu falo, cara, pô, que legal que ele foi bem, que legal que ganhou a prova, que legal que a Raquel fala que eu sou um ser evoluído, sabe, porque eu não, dificilmente eu levo a mal, só que eu também falo. Se me incomoda alguma coisa, tipo, a pessoa fala assim, não, isso daqui eu não achei certo, tal. E acabou. Você é meu irmão ainda, mas eu falei, desabafei, levantei e fui embora. Talvez seja isso minha forma de lidar com isso. Eu sou uma boca de caçapa. Eu vou, falo, abro a boca e falo o que eu penso na cara da pessoa tal, e não levo mágoa nenhuma. Entro no carro e falo, esse cara é gente boa, é um baita de um coração. A gente já está indo para o final do nosso programa, e quando a nossa equipe propôs esse tema, eu achei muito bacana, e eu fiquei em dúvida ou não de expor, abrir meu coração com o fato que aconteceu comigo.
E graças a Deus o Voz Equestre está ecoando esse relincho aí para o Brasil e para o mundo, então eu o farei. O ano passado eu perdi o meu melhor amigo, o meu mentor, o meu maior incentivador, o meu pai. 2 dias depois, minha esposa perdeu o avô dela, querido, perto da nossa família. Na semana seguinte, minha sogra diagnosticada com uma doença super grave. E 3 meses depois nasceu a minha segunda filha. Então, um curto período de tempo, eu vivi da mais profunda dor ao auge da alegria. E tendo que cumprir a agenda profissional. Nesse ínterim, Calçada da Fama VetNew, lá no Aras Rafaela, uma edição esse ano, no último ano, que foi a mais emocionante, foi muito bacana. Eu enterrei meu pai no domingo e na segunda eu tinha um leilão agendado. E o promotor do leilão ele foi muito gentil, foi muito parceiro, até faço menção ao Beto Abdala da Star Leilões. E ele me ligava, meu pai internado, os dias que antecederam o passamento dele, você vai fazer o leilão? Eu falei, eu vou. Eu vou primeiro por mim, em 20 anos de carreira eu nunca declinei de serviço, então eu sempre honrei os compromissos. Eu vou por você, é meu contratante, então eu tenho que fazer esse trabalho com excelência e vou pelo legado, pela história do meu pai. E eu fiz esse leilão, um leilão virtual. Ao final do leilão, desligou-se a câmera, eu chorei 10 minutos copiosamente no púlpito. Acho que tudo que estava represado foi assim, foi uma coisa muito bacana. Então é um tema muito gostoso, está sendo enriquecedor dividir isso com vocês e eu me senti com muita segurança de tocar nesse tema, porque realmente a gente tem que extravasar, seja no esporte, seja um conselho do amigo, e tendo, claro, sempre um entendimento que tenha uma força maior. Perfeito. Bom, tem uma rodada de perguntas aí, e pode ser para os dois, eu quero esse ping-pong. Eider, o que você mais ama na vida do veterinário no campo? Caramba. Boa pergunta. Com certeza um diagnóstico correto. Com certeza um diagnóstico correto. Vou ter que pensar a tua resposta. Mas a gente que tem a ver a clínica, quando a gente acerta o diagnóstico e realmente esse diagnóstico faz com que aquele paciente que estava sofrendo, ele volte a desempenhar as funções dele de uma forma interessante através daquele diagnóstico, através de tudo que você fez, com certeza é o tesão pra gente. É o que dá tesão pra gente, é isso aí. E aí, doutor Hélio? Eu acho que o desafio que bate nessa diagnóstico correto, se sentir desafiado, e aí você correr atrás, até às vezes é o cavalo 1, 2, 3, 4 vezes. Eu falo que a chance de você errar menos é você não deixar de lado aquele caso. Então quando você vê 1, 2, 3 vezes, a chance de você errar diminui bastante. Às vezes você queria resolver alguma coisa em meia hora, 40 minutos, você aumenta a sua estatística de erro. Então vai mais de uma vez, bloqueia mais de uma vez, examina mais de uma vez. Eu acho essencial isso daí. E eu acho o desafio. E outra coisa que eu amo é ser bem recebido onde eu vou. Isso é muito legal na medicina veterinária equina, porque a pessoa não leva desconfiando de você. Ela já te chama porque ela tem boas referências suas. Ela foi o que ele falou. Se um cliente volta, ele volta porque isso é bom. Então, quer dizer, você chega num lugar, dificilmente você é maltratado. E quando assim for, demita o cliente. Quando assim for, quando a pessoa não tem confiança em você, é horrível você trabalhar com uma pessoa que não tem confiança em você. E normalmente as pessoas têm confiança em você, eles já te chamam por isso. Então, isso eu acho muito gostoso. Você chegar num lugar, a pessoa, que bom que você chegou, vamos lá ver o cavalo? Tá? Isso é bem legal. Bem legal. Doutor Eider, o que é mais desafiador ou desgastante? O desgastante, é fácil dizer. O desgastante é exatamente essa parte de muitas vezes você ter que deixar de fazer alguma coisa com a família para você perder o tempo, né? Muitas vezes você está perdendo o tempo de estar com a família, de estar ali confraternizando com a família para estar trabalhando, meio que seja de forma online, né? Então isso é bem desgastante hoje em dia na minha vida. E o mais prazeroso, você falou? Não, mais desgastante, o desafiador. O desafiador. O desafiador, com certeza, é a gente pensar em ser empreendedor no Brasil de hoje.
Sem imposto, né? Sem imposto. Sensacional. É isso aí. Sensacional. E aí, Elião? Eu acho que o desgastante, complementando, que eu concordo 100% com o que ele falou, acho que o ponto 1 é esse, eu vou falar o ponto 2 e 3. Horas de estrada, desconforto térmico, eu acho que é bem desgastante para mim, porque às vezes você faz horas e horas de estrada para ficar meia hora com o cavalo, então isso se torna um pouco desgastante. E eu acho que desafiador é você se atualizar com o tanto de informação que tem hoje e separar informações boas de informações ruins. Isso eu tô falando de Ciência trabalho... e especulação. Não, eu tô falando só de ciência, porque eu sou um cara muito Mais científico. Exatamente. Mesmo na ciência, cara, se você for procurar um trabalho científico dizendo que essa caneca é azul, vai ter. Vai ter um trabalho dizendo que essa caneca é azul. E de repente, se você quiser achar, dentro do viés que você procura, você vai achar que aquela terapia é a melhor do mundo. E vai achar que aquela terapia é a pior do mundo. Então você conseguir filtrar o que é uma boa informação, o que não é uma boa informação. Eu tenho um grupo de estudos que está hoje com 300 pessoas, mais ou menos. E entre eles veterinários super renomados, de dentro do Brasil, de fora do Brasil. E uma vez a cada 15 dias a gente faz um Journal Club, que é um bate-papo, reúne 15 trabalhos, cada um apresenta um trabalho, normalmente quem faz isso são os estagiários, e depois os veterinários discutem aquele trabalho. Então tem o pessoal de fora de São Paulo, de fora do país, enfim, etc. E é engraçado, porque uma das pessoas mais científicas que eu conheço no meio veterinário, que está nesse grupo, pelo menos, é a Patrícia Brossi. E a Patrícia, ela contesta tudo. Mas eles só usaram 250 cavalos e só machos. Então, quando eles usam machos, o nível de testosterona pode ter afetado nisso. Isso é ótimo, porque ela faz o contraponto. A contestação é excelente, entendeu? Então, você filtrar é um desafio, porque senão você vai ler tudo dentro daquele viés que você procura, e aí você vai achar que você está sempre no caminho certo. E não necessariamente. É bom você ter uma contestação, uma segunda opinião, uma pessoa que dá uma opinião diferente para você ver que você tá... E se eu puder também classificar como desafiador e também desgastante, é interação interpessoa. Uma das leituras que eu mais gosto, um dos estudos que eu mais gosto é a ciência da neurolinguística. Você aprender a entender cada cliente, cada demanda. Isso é um grande desafio. Eu, enquanto leiloeiro, leilão para 500 pessoas, 800 pessoas, você tem que fazer uma leitura de público e de maneira muito, muito rápida. É maravilhoso. Porque a gente é diferente. Você atrai aquilo que você é. Então, por exemplo, eu sou um veterinário de amador hoje, porque eu cuido da saúde do cavalo a longo prazo. O cara que quer um cavalo para correr essa prova e ferre-se, não é o meu perfil. Então eu atraio esse tipo de cliente. E é um cliente que muitas vezes o veterinário odeia, porque é o cliente chato, o cliente que vai chegar pra você, vai te ligar e falar: olha, rachou esse casco. O que a gente pode fazer? Olha, essa micose, aqui as preocupações deles são diferentes, mas ao mesmo tempo, se você fala para ficar o cavalo parado 6 meses, ele vai falar: tá tudo bem, ótimo, eu quero esse cavalo dure 12 anos na minha mão. Então, pra gente é um pouco diferente, porque essa relação interpessoal, você acaba atraindo, o mercado te traz clientes do estilo que você é, entendeu? Não do estilo que você procura. Se você tentar, isso é uma dica de ouro, porque você se informar, anotem aí. Se você tentar agradar a todos, esqueça. Você vai entrar num ciclo de ansiedade, você vai entrar num ciclo de você não ser você. Frustração, exatamente, não vai ter resultado no seu trabalho. Então, às vezes, essa relação interpessoal se torna mais fácil pra gente, porque você vai ter aquilo que você é. Olha, precisa fazer isso com o cavalo. Ah, tudo bem. Aí aquele cliente que não é seu perfil, você já vai se tocar e já vai falar assim: cara, não vai durar muito tempo, porque ele não é meu perfil. Eu tô falando em trocar a ferradura e ele quer infiltrar 8 articulações, eu não sou a favor disso. Então, mas até chegar nesse nível também, você tem que ter um autoconhecimento absurdo. Porque se você atrai, você tem que saber
Quem é você mesmo? Vamos voltar no Rock Balboa, você aprende apanhando. Você aprende apanhando, porque às vezes você quer agradar todo mundo. Esqueça. Eu não vou dizer que nos meus 5, 6 primeiros anos de formado, eu não queria agradar todo mundo, eu queria agradar. Cara, vamos infiltrar? Vamos, opa! Claro, vamos. Não, ele tem que correr hoje, vai correr, nós vamos deixar ele bom pra correr. E às vezes me sentia vitorioso por ter feito aquele cavalo correr. Mas de repente eu botava a cabeça no travesseiro e falava, cara, o que eu fiz não foi legal, ou eu pagava um preço depois por aquilo, e é o que eu falei, a vida de um cavalo é o amor de alguém, isso é doloso, entendeu? E a gente vive numa linha tênue entre proprietário, amador que ama, o termo amador vem de amor, de amar, deveria ser pelo menos assim, né? Então a gente vive numa linha tênue. Então hoje a minha carteira de cliente é composta de 80% de amadores. E vão dizer que eles não têm resultado? Tem resultado. Porque o indivíduo especial é maior do que tudo isso. Eu falo isso, não é a gente que faz o cavalo correr. Não é a gente que faz o cavalo ganhar a prova. É aquele indivíduo especial que vai lá, vai ganhar a prova, entendeu? E é um monte de fator. Por isso que eu não vivo de resultado e nem fico divulgando. Nada contra, eu acho muito legal, foi o que ele falou, marketing é importante, mas eu não divulgo o resultado para não ficar refém disso, entendeu? Porque hoje está ganhando, isso é inteligência. Amanhã não está ganhando, o cara vai vir para cima de você. Perdeu eficácia. E eu já vi gente brava. Ah, o João só dá atenção pro Paulo porque o cavalo dele ganha a prova. Não, para mim o cavalo do João é igual do Paulo, igual do... Porque se aquele cliente é bom e salta 60 centímetros, cara, é importante, é o amor da vida da pessoa. É isso aí. Pessoa que sai da pista com um cavalo que deu 18.500 e dá um beijo no cavalo, dá um abraço no cavalo e chora emocionado, porque aquele cavalo quase morreu 6 meses antes, pra mim é tão válido quanto o 16.300, 16.200, que quase bate o recorde mundial. Então, Ô, Eider, um hábito que mudou sua rotina para melhor. Ficar com a família. Ficar com a família. Ter mais tempo com a família. Com certeza. Leão. Jiu-jitsu. Sem a menor dúvida. Ficar mais tempo com a família eu não vou dizer que é um hábito, né? Porque a gente tem que se forçar a isso, né? Na verdade. Deveria ser uma obrigação, né? Na verdade. Mas assim, eu acho que o jiu-jitsu bater em alguém é muito prazeroso, cara. Você poder chegar no seu final do dia e tá pé da vida. Talvez você corte isso do podcast, né? Mas é muito prazeroso, sei lá, dar uma suada, dar aquela... Ai, que delícia, sai, dá um prazer. Eider, uma dica que você gostaria de ter ouvido lá atrás, mas que não o fizeram, para você fazer agora. Pardini, tenha calma. É isso, eu acho que a palavra que o Hélio falou aqui mais cedo. O vento leva, né? A vida vai te levar para o lugar. Tenha calma, mantenha seu foco. Mas meus boletos estão chegando, eu preciso pagar minhas contas. Como é que fica? É isso, vai chegar. Respira, porque vai chegar a sua hora. Agora, para chegar a sua hora, você tem que se manter de uma forma interessante para ter resultado. E como é que você vai ter resultado? Disciplina, estudo, perdendo noite muitas vezes, mas de uma forma que você está galgando algo maior, né? Então você tem objetivo, propósito, né? Então o meu propósito, qual é o seu propósito? É uma das frases que eu faço para quem vai fazer, os estudantes que vão lá para o hospital. Eu pergunto, qual é o seu propósito? Ninguém, às vezes, nem sabe o que é propósito, né? Não sabe, não sei, propósito, estou aqui, aprender. Sim, velho, qual é o seu propósito de vida? Você está aqui para quê? Qual é o seu objetivo? O que é que você quer da sua vida? Então, assim, ter um propósito e a partir desse propósito você saber que você tem que ter calma para chegar nesse propósito, muitas vezes. Se você der o passo muito adiante, você pode, infelizmente, se dar mal. E aí, Leão? Calma, dedicação e gerenciamento. Perfeito. Porque você vai começar no caos. E na minha opinião, tem que começar um pouco no caos. Tem, porque assim, você não vai ficar bom, como disse Denoir, parafraseando Denoir, né? Você não vai ficar bom vendo o cavalo 6 horas por dia.
Não vai ficar bom vendo o cavalo 6 horas por dia e tem no final de semana. Não vai, não adianta, não adianta. Saiba que tem gente que tá vendo 10 horas por dia e no final de semana também. E assim, você ter calma, porque não dá para colocar o carro na frente dos bois. As pessoas estão achando que um curso de final de semana vai fazer de você o melhor veterinário da sua região. E às vezes isso é vendido também, mas você tem que entender que não. Então, calma, essencial. Dedicação, porque depende de dedicação, muito estudo, muito trabalho, muitas horas a fio, vendo o cavalo, acompanhando, ouvindo pessoas. E gerenciamento, porque isso eu não tive. A calma e a dedicação eu tinha. Gerenciamento eu não tinha. Então entrou num caos que não era lucrativo. Se o caos for lucrativo, ainda você tá no ganho, porque aí o boleto vai estar pago. Isso. Entendeu? Aí o boleto vai estar pago, porque serviço tem, trabalho tem, como tem. Como a gente precisa de gente que faça coisas, entendeu? Então... Talvez a romantização da medicina equina, isso aí é um dos maiores problemas da gente. Esse romantizar, né? Romantizar perder noite, romantizar estar longe, romantizar dirigir. Horas e horas. Horas e horas, 5, 10 horas por dia. Então essa romantização que precisa ser... Não que dizer, como o Hélio falou, concordo. Tem que ter o caos do início, mas se você romantizar eternamente, não existe. Se é seu estilo, tudo bem, mas tem que tomar cuidado. Eu concordo. Se é seu estilo, tudo bem, mas você não tem que ser igual ao outro. Isso. Você não tem que ser igual ao outro. Ao contrário, complemente e seja do seu jeito. Se o seu jeito... A Raquel é completamente diferente de mim e super bem sucedida. Perfeito. Completamente diferente de mim. Enquanto eu tô no caos, ela tá na paz, ela tá fazendo yoga. Enquanto eu tô no jiu-jitsu e pra eu aliviar minha cabeça, tiro porrada e bomba, dela não é a guerra, é a paz. É a yoga, é a calma. E tá tudo bem, entendeu? E tá tudo bem porque ela completa aquilo que eu preciso até dentro da clínica. Hélio Itapema, uma memória marcante com os cavalos. Com os cavalos, cara, putz, foram tantas, cara. Foram tantas. Eu vou citar de novo esse dia que a Raquel tava chorando com o cavalo, vou falar o nome do cavalo, Cronos. A gente perdeu esse cavalo, foi um caso super rápido, demorou um pouco, mas de repente ele teve um problema que desencadeou outro problema, e a gente perdeu ele com um quarto problema, uma laminite, e foi um cavalo que marcou bastante, o cavalo era um fofo, e teve um agora, há 20 dias atrás, que a proprietária está escrevendo um livro, vai lançar o livro agora, cara, que o nome do cavalo é Godzilla, a proprietária é a Karen, e foi um cavalo que tinha, sim, uma sinergia com a proprietária que era diferente. Ela falava com ele relinchava e ele tinha uma vontade de viver absurda, mesmo contra tudo e contra todos. Desde a primeira cirurgia dele, ele ia morrer, foi operado lá no Paulo, e todo mundo falando, não dá mais. E ela falando, dá. Ela investiu muito nesse cavalo, e o cavalo viveu 2 anos por causa dela, e dele, claro, e do Paulo. Não vamos tirar o mérito de ninguém, claro. Só que assim, esse cavalo tinha uma vontade de viver absurda, e a dona tinha uma vontade de mantê-lo vivo que eu nunca vi igual. Então isso foi uma lição mais do que veterinária, mas uma lição de vida que ela teve. Inclusive o título do livro dela é isso, que ele ensinou uma nova perspectiva o cavalo ensinou para ela uma nova perspectiva de vida. Então foi outro cavalo muito especial. Que assim, bacana. muito especial. E aí, doutor? Alguma data de 2009, com certeza a minha primeira cirurgia de cólica. E que o animal sobreviveu à cirurgia e sobreviveu ao pós-cirúrgico. Na primeira? Na primeira. Porra, parabéns. Isso marca. Isso marca porque assim, eu fui forjado, né? Fui forjado, infelizmente. Na minha época não tinha centro cirúrgico na Bahia. Não tinha, o centro cirúrgico mais próximo era de 1.500 quilômetros a 2.000 quilômetros, que era Minas Gerais ou Pernambuco. E eu vi muito cavalo sucumbir, né? Muito cavalo. E não tinha o que fazer. Sim. Muitas vezes o cliente ele não tinha a mesma percepção nossa, que o cavalo era cirúrgico, porque era tudo novo. Era tudo muito novo do que estava acontecendo.
Eles acreditavam sempre, não acreditavam naquele jovem que veio, que é esse cara, chegou agora e está dizendo que o cavalo é cirúrgico, tem que ir para Minas Gerais. Não acreditava, né? Eu não tinha casca ainda, né? Então, com certeza, algum dia de 2009 foi uma égua que eu operei e deu resultado, e viveu. Elião, você sabe, eu tenho uma lembrança muito forte sua, que é ali que eu virei seu fã, realmente. Você atendia um renomado Aras, em dado momento, por conta de uma toxina na ração, a gente chegou lá e viu 8, 10 cavalos caídos, um cenário de guerra desastroso, e você passando sonda, correndo, foi muito bacana. Elião, eu lembro desse dia também. Rapaz, que doideira. Eu nunca passei por isso. Perdemos uma receptora nesse dia. Todos os outros ficaram bem, graças a Deus. Graças a Deus. Existe espaço, ou ainda é um tabu, para o veterinário demonstrar cansaço, hoje em dia fala-se de burnout, né? Vulnerabilidade e limites no meio equestre? Não é que existe espaço, eu acho necessário. Eu acho que demonstrar, a gente não tem que demonstrar para ninguém, gente, é um problema nosso conosco mesmo, sabe assim? Eu acho que às vezes a internet também virou um palco de lamentações também, e tem que tomar cuidado com isso, porque assim, sim, eu tenho que descansar, eu tenho que ter meu momento. Esse cavalo, o Godzilla, eu passei por um momento que eu me cobrei muito, agora. Eu cheguei de viagem do Rio de Janeiro, se eu não me engano, eu fui atender no Rio, voltei, e cheguei de viagem do Rio de Janeiro às 3 horas da manhã, acordei no dia seguinte às 5 da manhã, fui trabalhar, cheguei às 9 da noite e desmaiei. A Raquel estava numa prova, se eu não me engano, acho que no Doda, e esse cavalo teve cólica 1, 2 da manhã, na época de Santo Amaro. Eu não acordei com o telefone. Isso nunca me aconteceu. Eu não acordei com o telefone. Acordei 5 horas da manhã, olhei o celular, 30 chamadas não atendidas da Raquel, da proprietária, tudo, que é uma fantástica pessoa. Tal. Saí correndo, botei a roupa, fui para Santa Marta, ela já estava em cirurgia, foi muito bem atendido, diga-se de passagem, precisava mesmo ir para a cirurgia, já estava sendo operado por um veterinário super competente, não faltou nada. É quando a gente vê que a gente pode sair de cena um pouco, que nada vai mudar. O mundo gira. O mundo vai girar mesmo sem você estar ali. Mas eu me senti super culpado. Eu cheguei lá com a proprietária, pelo amor de Deus, meu Deus. Ela olhou pra mim, ela é tão evoluída, que ela olhou pra mim e falou assim: Hélio, você tá num estresse de fadiga absurdo. É isso, ponto. Você não tem que se justificar. É isso, aconteceu, tá bom, tá tudo bem, tá tudo correndo lá dentro, super evoluída, super... E a gente às vezes não é, foi o que ele falou, às vezes a gente se cobra mais do que os outros. Exatamente. Mas não, você não precisa botar isso, exteriorizar isso e demonstrar isso. Eu tenho dificuldade de demonstrar fraqueza, talvez, entendeu? Então, mas você não precisa demonstrar isso, você só vai lá e faz. Tá cansado? Descansa. Quer viajar? Marque uma viagem. Quer ficar mais com a família? Organize-se e fica mais com a família. Isso. É necessário. Não é, a minha palavra que eu penso não é demonstrar esse cansaço. É necessário você se recuperar. Isso. A gente acompanha, existe a Escola de Gastroenterologia Equina, existe o Fórum de Gastroenterologia Equina, né? Então tem 2 anos que o Fórum debate realmente a saúde mental do médico veterinário de cavalo. Claro que trabalha ou não com gastroenterologia. Fala-se do médico veterinário de cavalo. E ano passado a gente teve a oportunidade de não só veterinários numa mesa redonda e de palestras, com realmente pessoal da área humana conversando, né? E um dos professores lá da área humana, um psicólogo da área humana, estudioso, ele falou uma coisa bem interessante. Ele disse, olha, acontece em todas as profissões, certo? Está, querendo ou não, está havendo uma ênfase grande na medicina veterinária porque vocês são veterinários, estão chegando as informações para vocês. Mas existem várias outras profissões que acontece a mesma coisa. E o que a gente fala, muitas vezes, o que eu gosto de expressar é o seguinte: você tem que chegar ao seu limite. Você tem que entender o seu limite. E ele falou, ele fez um paradigma bem interessante. Ele falou, você pode ser, se você comparar um Fusquinha com a Ferrari,
Os dois são automóveis. O Fusquinha, ele vai chegar a um limite de velocidade. A Ferrari, ela vai ter uma velocidade maior. Isso o especialista humano falando. Ele disse que fala isso para os pacientes dele. Eles vão chegar no mesmo lugar. Só que a Ferrari vai chegar mais rápida. Mas o Fusquinha vai chegar também. Será que o seu objetivo era chegar mais rápido ou chegar? Então você tem que se entender. Eu sou um Fusquinha ou sou uma Ferrari? Eu tenho que procurar os meus clientes que entendam isso. Que eu sou um Fusquinha, não sou uma Ferrari. E em dado momento você pode ser um e ser outro também. Então o grande lance é o limite. E uma coisa também que ele falou importantíssima. Uma coisa é necessário, como ele falou, eu concordo. Tem que ser discutido porque é um problema emergencial, na minha opinião, e muitas vezes escondido na medicina veterinária. Tem que ser discutido. Mas também nem tudo pode ser por causa disso. Vitimização, jamais. Exatamente. Elião, quais gatilhos hoje que despertam estresse em você da rotina veterinária? Cara, eu acho que a falta da família, assim, quando eu boto o trabalho em primeiro lugar, que a gente ainda tem às eventos vezes bota, que você fica lá 10, 12 dias. Exatamente. E às vezes você vê, tipo, eu não posso treinar com meu sobrinho, aí ele não vai treinar, ou a Raquel precisando de mim, e aí eu falo, putz, vou voltar, minhas irmãs, meus pais, enfim, qualquer coisa. Eu acho que isso é um gatilho que pesa, e às vezes você pensa, e eu acho que a falta de mão de obra jovem. Eu acho que esse é um problema que nós estamos enfrentando hoje. Eu acho que nós estamos enfrentando, as pessoas estão chegando muito despreparadas, e eu acho que despreparadas da vida. Não estou falando da veterinária, a veterinária se aprende. As pessoas estão despreparadas da vida. De eu mandar um informativo, como funciona o estágio, e as pessoas não leem. Eu acho que existe alguma coisa que isso me desperta um estresse que às vezes é desnecessário. E vários colegas já falaram, eu não sei como você ainda dá estágio, porque todos estão parando de dar estágio. Isso mesmo. Todos estão parando de dar estágio. E essa geração está perdendo uma oportunidade, porque não vai aprender treinando com o cavalo, fazendo. Vai aprender, como ele disse, com os mais velhos, mostrando, esse caminho é legal, esse caminho eu já fiz, deu errado, esse caminho eu fiz assim, acessado, deu errado. Se você fizer assim, talvez dê certo. Vamos tentar junto aqui, vem aqui, tal. E essa geração vai perder, porque raras as equipes que estão dando estágio hoje. Então eu acho que tá na hora de dar um clique e eles falarem, tem que ser um pouco mais firme. Eu acho que é um gatilho da profissão hoje que está estressando. E aí, doutor? Eu acho que eu assino embaixo aí o que ele falou, eu concordo com ele em gênero, número e grau. Eu acho que é as duas coisas mesmo, eu acho que é o tempo com a família e, com certeza, a mão de obra está difícil. A mão de obra está difícil, hoje você... E não é uma coisa Brasil, não. Mundial. Não, é mundial. É mundial. Mas no Brasil a gente sente mais, né, porque... quantidade de faculdades muito grande, pessoas despreparadas realmente, né? Então, acho que isso aí é realmente um desgaste. Estados Unidos está uma falta absurda de veterinários de equinos. Estados Unidos está uma falta absurda. O Denoir estava comentando que ele não consegue mais gente para trabalhar, que as pessoas querem todo final de semana, querem trabalhar das 9 da manhã às 5 da tarde. E com o cavalo não funciona assim. E uma coisa, Hélio, que a gente tem que frisar aqui na nossa pauta aqui, que não é mão de obra que a gente está querendo de gente para trabalhar com a gente, é trabalhar com a gente. Né? Então não quero que você faça isso, não. Eu quero que vamos fazer isso. Tanto o Hélio tem uma equipe, como eu tenho uma equipe. Talvez nós tenhamos chegado até aqui por causa desse respeito também que nós temos com a equipe. Né? Então não é para a gente, é com a gente. E é uma das coisas que eu sempre friso lá, tá? Esse é um pensamento nosso, né? Das pessoas da Clínica do Rancho, é que crescimento tem que ser em conjunto, né? E quem já trabalhou com a gente ou trabalha com a gente sabe disso. Isso é importante. Sim, sem dúvida. E assim, mas mesmo que seja pra gente, mesmo que a pessoa pense diferente, eu também penso como você, mas mesmo que a pessoa pense diferente, é uma oportunidade, tem que ser agarrada. Tem que ser agarrada. Entendeu? Eu agarrei todas as oportunidades que passaram por mim. E aí você vai dizer, mas você teve sorte. Sim, eu tive a oportunidade de ir para a Alemanha como tratador.
E foi sorte eu poder ficar no hospital, depois no hospital veterinário, depois não, porque eu fiquei como tratador antes, entendeu? Então, quer dizer, e eu trabalhava pra alguém. Entendeu o que tu quer dizer? Não é com alguém. Mas não importa. Não é longe de ser uma queixa. Ao contrário, fez toda a parte do meu conhecimento profissional que criou o que eu sou hoje. Entendeu? Cria até casca, cria know-how, cria tudo. Cria experiência profissional, né, com ótimos profissionais, enfim, é isso. A gente finaliza o programa falando das dificuldades, mas eu sou muito otimista. Então, se tem dificuldade, tem as oportunidades também. É isso que a gente quer deixar para você. Atento, visão holística às oportunidades. Doutor Eider, obrigado, meu irmão. Prazer te conhecer pessoalmente. Já sabia da sua história, foi muito bacana. Quero que você deixe a sua mensagem, aí sua mensagem final e também suas redes sociais para o pessoal te seguir. Gente, foi um prazer estar aqui, foi muito legal. Eu olhei aqui agora pro relógio, as horas passaram que eu nem vi. Então foi um bate-papo bem legal, libertador muitas vezes. Eu falei coisas aqui, como o Hélio disse, coisas que pouca gente sabia, eu falei hoje aqui. Eu acho que o capitão Pardini aqui soube capitanear aqui essa conversa aqui de uma forma que fluiu. Eu acho que a palavra é essa. Sim, parabenizar a VetNew por essa iniciativa, né, que é uma iniciativa ímpar. A gente está aqui falando realmente do que importa, né, que é a nossa vida profissional. E é isso, estou lá, estou na Bahia, esperando vocês para quando vocês precisarem. É um prazer estar aqui, aprendi muito com o Hélio, aprendi muito com o Pardini. As redes sociais é @Clínica do Rancho, que é o nosso hospital lá, e @Eider1974. que é minha. Valeu. Muito bom. Doutor Hélio Itatem, fazia uns dias que a gente já não se via. Obrigado, meu irmão. Suas considerações, um papo altamente qualificado, muito interessante e pudemos trazer novidades aí. Prazer enorme. Eu já conheci o Eider, mas a gente pôde aproximar um pouco mais hoje, né? O podcast acho que durou mais de 5 horas, porque a gente foi almoçar, depois voltou, verdade. Se tivesse filmado lá, daria um podcast de horas aqui. E aqui continuou esse papo super agradável. Pessoas que podem pensar de formas diferentes, mas o contexto, eu acho que quando você tem um bom caráter e uma linha de pensamento pode até divergir, mas no final acaba todos se respeitando e foi um bate-papo espetacular, um prazer enorme estar aqui. Agradecer a VetNew pela oportunidade, agradecer você que conduziu maravilhosamente bem, arrancou da gente até momentos que deu aquela embargada na voz, quando eu comecei a falar naquele momento Diego dos 6, eu tive que dar um... Depois eu até ver o podcast para ver como eu reagi aqui, deu porque deu uma soluçada aqui, né? Então vocês conduziram muito bem e, cara, foi um prazer enorme aí estar com vocês e obrigado pela oportunidade. E a única dica para as pessoas mais novas: aproveitem essas oportunidades. Sim. Assistam até nesse podcast. Olha o conteúdo que você tem nesse podcast, que antigamente a gente ia ter que ir conversar com o veterinário mais velho, sentar numa mesa com ele, pagar um almoço para ele, para poder arrancar metade dessas informações que o Pardini arrancou da gente agora. Então aproveite todas as oportunidades de conhecimento gratuito que cai no colo de vocês, entendeu? Conhecimento de vida, conhecimento de dicas, conhecimento técnico, conhecimento teórico. Aproveitem essas oportunidades, que vocês têm a capacidade de crescer numa forma exponencial comparado ao nosso crescimento na nossa época, que tinha que estar lá vendo pessoalmente para aprender. E suas redes sociais? @HélioVet. Muito bom. Se você gostou, compartilhe com os apaixonados pelo universo do cavalo, assim como nós. E comente também nos canais do Voz Equestre qual tema você gostaria de ouvir aqui no programa. Lembrando que estamos no Instagram, @Voz Equestre, no Spotify, no canal do YouTube oficial da VetNew. Esse, meus amigos, senhoras e senhores, é o Voz Equestre, o relincho que conecta. Valeu, até o próximo. Tchau, tchau.